Olá, amigos do canal Viver Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos ambiência adequada ao estudo, para serenar nossos pensamentos, nossas mentes, nosso coração, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, também trazido a nós por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem de número 14, intitulada Em Ti Mesmo. E Emmanuel traz a nós palavras de Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Vamos ver as considerações trazidas a nós por Emmanuel sobre as palavras de Paulo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma, e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse, mecanicamente, o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria, em cada um, as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, precisamos confiar em nós mesmos, porque se estamos diante de alguma tarefa, foi dada por Deus. E se Ele nos deu, é porque Ele confia em nós. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nos reunindo para estudar a obra Paulo e Estevão. Que possamos hoje, com a Tua presença, com a presença de nosso anjo guardião, compreender as lições, aprendê-las, trazê-las para a nossa vida diária. Abençoa-nos, Senhor, o estudo de hoje. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade ao estudo. Deixa eu mexer aqui. E vamos fazer aquele retrocesso costumaz para nos situarmos na história. Então, no último estudo, nós vimos o encontro entre Gesiel, Estevão, e Abigail.
já falando como Gesiel, porque ela o reconheceu, né? E tendo Saulo como testemunha. Ao ver confirmada aquela verdade para ele tão absurda, Saulo rompe o noivado com Abigail, para espanto dela, espanto e tristeza, né? Ela não acredita naquilo que ele está dizendo e sofre muito por conta daquele. Já vinha com o sofrimento, né, da dor, da perda do irmão, né, que havia acabado de morrer em seus braços, e ainda por cima o fim de um noivado. De um noivado com um homem que ela amava e que sabia ser amada por ele. Então ela estava, além de muito triste com isto, abismada diante da falta de sensibilidade de Saulo, que imediatamente rompeu o noivado com ela. Logo mais, já na casa de Dalila, ela em febre, adoeceu, né? Começou a ter uma febre forte, pediu para ser levada então para Jope, para a casa de Zacarias. Não contou nada do que aconteceu para ninguém, sequer na casa de Dalila e sequer depois quando chegou a Jope. E naquela noite, Saulo a levou então, né, para a casa de Zacarias, e ela também lá não contou para ninguém. Ruth ficou muito aflita e a recebeu, preocupadíssima, porque ela vinha com muita febre e ela sabia que a última vez que ela tinha tido aquele estado febril, né, aquela febre tão alta, foi quando o pai dela havia sido morto. E nunca mais. Então, era uma febre, evidentemente, psicológica, né? Um fundo psicológico. E sem dar explicações à família, Saulo retorna para Jerusalém, disposto a nunca mais voltar. E ali, transtornado durante aquela viagem, os pensamentos em turbilhão, não é? Tivemos aí o fim do capítulo 8, com ele retornando pela estrada de Jope para Jerusalém. Então, entramos no início do capítulo 9, intitulado Abigail Cristã. E começamos com Saulo ocupando já a função que era de Gamaliel, né? E tendo se tornado um fanático cruel. E partiu impiedosamente a perseguição aos simpatizantes da Igreja do Caminho, e essa perseguição provocou uma fuga, né? Um êxodo desses simpatizantes do Caminho, que acabou por disseminar a mensagem de Jesus para outros lugares. E apesar dos inúmeros pedidos dos amigos da casa de Zacarias, ele jamais voltou a Jope. Sequer respondeu ao chamado, né? E depois, então, ele começa a viver dias de muitas saudades, de saudades da amada Abigail, porque ele não deixou de amá-la, né, por terminar com o noivado. Terminou por consciência de que o irmão dela era inimigo dele, né? E ele vivia, então, dias de muita tristeza. E, por fim, então, ele resolve, 8 meses depois, né, depois de afastado, ele resolve retomar o noivado e decide voltar a Jope para retomar tudo. Enquanto ele está a caminho, ele vai alimentando seus sonhos, o que vai chegar dizendo para a noiva, né? E querendo, né, retomar os planos
que ficaram enterrados, né? Os planos da união, e pausamos o estudo, então, quando ele chega em frente à casa de Zacarias. Então, paramos o estudo. No segundo parágrafo, vamos retomá-lo, no segundo parágrafo da página 157. Então, quando ele chega à frente à casa de Abigail. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia, começava dizendo, enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se Lívio. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. Estamos aí vendo Zacarias, né, explicando os acontecimentos para Saulo. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença, com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Desculpe. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha. Mas Abigail alguma vez fez queixa a meu respeito? Perguntou Saulo aflito. De modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa eram de molde a causar-nos dúvidas e receios, mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade de tua ausência, disse estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos. Referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes, e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te. Saulo queria dizer alguma coisa, enquanto Zacarias fazia uma pausa. Mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continuava o marido de Ruth, temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos, que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros, à mesma hora em que costumava fazê-la contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade, que começava a minar-lhe o organismo. Mais tarde, estagiou 1 semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Deu-se, então, um fato estranho. Abigail encontrou-o em casa dos nossos rendeiros, né, os arrendatários. E todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual.
Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Do carpinteiro? Atalhou Saulo, evidentemente contrariado. E depois, né, o carpinteiro, o ponto fraco dele, né? Justamente o carpinteiro. E depois, tornou-se dedicada à leitura do Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser essa agora a sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. E o fato é que não mais a vimos chorar, embora se ele não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E a fala ao teu respeito com um amor cada vez mais puro. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Depois de um suspiro, Zacarias terminava. Contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho. Dia a dia, vemo-la inclinar-se para o túmulo, como flor que tomba do hastil, do caule, ao sopro do vento forte. Saulo experimentava indisfarçável angústia. Penosa emoção revolvia-lhe a alma caprichosa e sensível. Como definir-se? Esmagavam-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Mas Zacarias, perguntou irritadiço o doutor de Tarso, por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, nessa tolerância, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir, transigências. O interpelado recebeu recriminação com serenidade e acentuou. Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. Então, aqui temos, se ele recriminou a permissividade que Zacarias deu, a presença desse Ananias, junto a Abigail, ele aqui o alertou, chamou a sua atenção para o fato de que ele foi procurado e nunca respondeu, nunca apareceu. E além do mais, continua Zacarias, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Desde que lhe vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa. Como Saulo, engolfado em profundas cismas, sem saber o que responder, o bom homem rematou. Vem comigo, verás com os próprios olhos. O rapaz seguiu-lhe os passos cambaleando. As ideias baralhavam-lhe no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas envenenavam-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela afeição maternal de Ruth, a moça de Corinto estampava no rosto um profundo abatimento. Muito magra, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampava-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando, renovava-se a dispneia com prolongada aflição,
voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, pelas brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. Ao vê-la, Saulo não dissimulou o seu espanto. A jovem, por sua vez, recebendo a jubilosa surpresa, tomou-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocaram entre ambos, enquanto os olhos traduziram a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento. O futuro rabino acariciou-lhe as mãos mimosas, que pareciam agora modeladas em cera translúcida. Falaram da esperança que os alentara, constante antes do reencontro. Notando que eles desejavam ficar a sós para confidenciar mais à vontade, Zacarias e Ruth retiraram-se discretamente. Abigail, exclamou Saulo, comovidíssimo, logo que se viram a sós. Abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste, se não me esqueceste. Esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida. Não me falhes igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Essa alusão é que ela faz ao fato deles sempre terem dito que eles eram um. Então, como que ela ia perdoar a ela mesma? Porque ele era ela, né? E ela era ele. E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Ouvindo o timbre caricioso daquela voz amada, o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente. Aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos. Por que dizes que eras o coração, se ainda és, e sê-lo-ás para sempre? Deus abençoará nossas esperanças. Realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Teremos um lar. Serás nele a rainha. Dominada por indefinível alegria, a noiva que o contemplava com lágrimas murmurou. Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos, como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para aformosear tua existência com o meu carinho. Desde menina, em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos. E pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Saulo escutava comovido. Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura tranquila. Mas o céu, prosseguiu resignada, retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos, como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os pessegueiros de nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar que me ensinaste a bem-querer agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite,
voltava com lágrimas nos olhos, filhas do desespero do coração. Embalde, em vão, procurava tua palavra confortadora. Sentia-me profundamente só. Para lembrar e seguir tuas advertências, recordava que me chamaste a atenção a última vez que nos encontramos para a amizade de Zacarias e de Ruth. É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida além do que eu sou. Evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Nos primeiros meses da sua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção, edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Súbito acesso de tosse cortou-lhe a narrativa. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos e de cruéis remorsos. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrara tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Agora, vinha encontrá-la exânime, desfalecida, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Além de tudo, o carpinteiro odiado parecia tomar-lhe lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. Esse Jesus, que estava sempre presente, sempre no caminho de Saulo. Ele sentia ciúmes de Jesus, olha só. De que poderes podia dispor o Nazareno, obscuro e martirizado na cruz, para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Abigail, disse comovido, abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte de teu irmão e minha família te receberá em Tarso com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes. Seus olhos pareciam pairar em uma região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava: francamente, querido, eu também desejaria reviver. Ser tua, entretecer teus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência. Tudo isso constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor. Haveria de conquistá-los para o meu coração ao preço de um grande afeto, mas pressinto que os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para sua família espiritual. Ai de mim, exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte toco expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repitas semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia, então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Abigail, porém, fixou-o com um gesto súplice e falou: Saulo, de que nos valeria a desesperação?
Não será melhor inclinarmos-nos com a paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais. Este leito é de meditação e de morte. O sangue várias vezes já me golfou, prenunciando o fim, mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amar-nos-emos eternamente. Não concordo, respondi extremamente aflito. Essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos, quais os deste fanático nazareno que morreu na cruz, entre a humilhação e a covardia. Nunca foste assim melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos, mas procura raciocinar por ti mesma. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? Enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios. Foi o Messias dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma. Sempre o mesmo refrão, disse o confuso. Invariavelmente, a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados, mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido? E as famílias de tradições respeitáveis? Estariam fora da influência do Salvador? Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado em benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir, em prol da felicidade de seus irmãos. Contudo, no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino. Como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham a revelia do aguilhão. O aguilhão, uma ponta afiada, né? Uma ponta de ferro afiada. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil, e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongado hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até ao fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte.
Preferia encarar o futuro com otimismo. Restabelecida, fala-ia voltar aos seus antigos pontos de vista. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. Então, mesmo aqui neste momento em que ele deseja tanto vê-la saudável, para que possam retomar, botar em prática os sonhos, os planos, não é? Mas aqui ele ainda, orgulhoso, egoísta, pensando nele, na sua própria tranquilidade, contemplando. Saulo experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às expressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse uma criança. Abigail murmurou ternamente. Não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores, esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. Então vamos deixar de falar nessas questões, deixar de falar no Nazareno, nessas coisas novas que você está trazendo. Vamos deixar isso para lá. Vamos seguir aqui com o nosso porvir, sonhar com o porvir. As palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era a sintonia de arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, estava abatida, debilitada, receando prosseguir no colóquio, em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. Precisas repousar, disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava. Voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. Sim, Saulo, disse pausadamente, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração, sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse. No entanto, em vez de reprimendas, encontrava carícias. Em vez de exprobrações, uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Abigail, exclamou algo hesitante, antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou-me a falta. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com o Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora,
Estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração a dádiva da tua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas, que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. A sua vontade soberana, dobrar-se-iam todas as preocupações humanas, mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente? Todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere sorridente e tranquila. Isso para ele era um grande mistério. E era essa tranquilidade, era essa paz que ele buscava e não encontrava em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E ficava se perguntando, né, lembrando da postura, do comportamento de Estevão, né, no momento do suplício, no momento da morte, de tantos outros cristãos, né, na época chamados de simpatizantes da Igreja do Caminho. Tantos se entregando ao calabouço, às prisões, à morte, com serenidade, com paz. Ele não conseguia compreender, ele queria essa paz, mas não encontrava em lugar nenhum. Homens enfermos e valetudinários, né, doentios, isentos de qualquer esperança no mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. Como que podia isso acontecer? O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava de sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando eventualmente não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste, né, se era incontestável que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Então, ele estava a caminho, tendo todos esses pensamentos, né? Esses questionamentos, buscando respostas e sem encontrar, né? Durante toda a viagem, que ele estava tão envolvido em seus pensamentos que não reparou na natureza. E reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. Pronto, mudou. Chegou em outra dimensão. Jope ficou no passado. Os questionamentos, as dúvidas, os conflitos ficaram na estrada. À sua frente desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Quer dizer, ele chegou no seu ambiente, né, e retomou o Saulo. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho.
Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. Pronto, vendo o templo, ele se convenceu de que ele realmente estava certo, que ele tinha que seguir o que estava fazendo. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era a panagem, que lhes era um atributo. Né? Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas no mundo desclassificada pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurava-se-lhe haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com o breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, desposaria Abigail e, com facilidade, dissuadi-la-ia dos fantasiosos, quão perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados. Do âmbito do seu lar, feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei, trocando-a por outros princípios. Então, aqui nós vemos Saulo colocando que aquelas mensagens eram para aqueles que não eram ninguém, né? Que tinham uma decadência física, que tinham uma educação falha, que vinham de um supremo abandono, como diz aqui. Né? Agora, ele não lembrou que não é só isso. Ele não lembrou daqueles dois, lembram? Que deram toda a sua riqueza para a Igreja do Caminho, dividiram a herança, deram a parte dos filhos, e toda a sua riqueza restante foi para a Igreja do Caminho, deram a Simão Pedro, e foram os primeiros que ele prendeu, os primeiros simpatizantes que ele perseguiu. Né? Então, aqui já não bate. Então, não são só os desvalidos. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Mas, no dia seguinte, manhã alta, um mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue na hemoptise sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os lívido como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava, embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhe haviam dado a vida. Abigail recebeu com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite, o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas do suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se.
Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se ao seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe sofrimento injustificável que o céu houvera enviado a um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica, né, pela interpretação dos textos sagrados, né, das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade por meio das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava, igualmente, o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Não chores, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz desfeito em lágrimas. Contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescentava agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa, com a respiração sufocada. Jesus nos ensinou que a semente, caindo na terra, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias. Teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao eterno em esforços sublimes e redentores. Via-se que a agonizante movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. Quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem ralado de angústia. Esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério de sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Refleti, então, que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois, quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que, então, deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho, levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo, em abandono, auxiliareis teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se-lhe na garganta. De seus olhos, profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail, gritava Saulo desesperado. Mas, após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia num arranco supremo: Gesiel já veio buscar-me. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão, chamou pela moribunda, cujos olhos se empanavam. Debalde, lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um pallor, de uma palidez de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth. Esta, soluçante, desfeita em pranto, abraçou-se a Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal.
A agonizante fixou o olhar, respectivamente, em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Do jardim próximo, chegavam perfumes brandos. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifulgentes, brilhantes como ouro, enquanto os pássaros, em recolhida, cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura abatera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se, nevoara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixava ficar mudo. Estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta adorada, que parecia dormir. Então, neste momento em que Abigail retorna à pátria espiritual, se encerra o 9º capítulo. E nós faremos aqui a pausa de nosso estudo para, na próxima semana, darmos continuidade, começando o 10º capítulo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, neste momento, diante de Abigail, coberta por suas rosas, nós te agradecemos toda a narrativa trazida por Emmanuel, nos fazendo perceber a beleza da fé, para que aprendamos que a fé traz aos corações a paz, a compreensão da vida, a esperança no progresso moral e espiritual, como o caminho para a chegada ao Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos diante dessa história real de vida, onde veremos em breve a transformação deste homem, deste espírito, sabendo que no outro plano da vida estarão Gesiel, Estevão e Abigail, a inspirar-lhe, a mostrar-lhe o caminho. Obrigada, Mestre amado, por tua presença entre nós, por teres trazido a boa nova, por teres colocado diante de nós este Pai amoroso e a certeza do reino de Deus. Sê conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amigos queridos, então nos veremos no próximo encontro, na próxima semana, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja conosco.